Mateus capítulo 5, que eu quero conversar com você, 3 versículos, 10, 11 e 12, que nos dizem assim, para a gente fechar hoje essa série de mensagens aí sobre as bem-aventuranças, tá bom? Mateus capítulo 5, versos 10, 11 e 12 dizem assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes. Amém, queridos amados. Nós temos conversado aqui já há algumas semanas, né? A gente começou aqui a falar sobre os chamados por Jesus. Eu sei que alguns amados acompanharam, e começamos a falar sobre algumas características do próprio Jesus, né? Que os chamou, ou que nos chamou, e depois começamos a falar de umas características daqueles que são chamados, né? E falamos de várias coisas, e aí, meditando aí nesse capítulo 5, nós chegamos aqui onde está esse trecho, né? Que nós chamamos das bem-aventuranças, que é um trecho do chamado, famoso, conhecido Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, como já disse inúmeras vezes aqui, uma das maiores pregações, um dos maiores sermões que a humanidade já pôde ter a oportunidade de ouvir, ministrado pelo próprio Jesus ali naquele monte, no Monte das Oliveiras. Então, queridos, falamos um pouquinho sobre as características dos que são chamados, entramos aqui nas bem-aventuranças e já falamos bastante coisa sobre aqueles que são bem-aventurados, e a gente vai estar depois postando todas essas mensagens no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, queridos, hoje eu quero meditar especificamente aqui nesses versos 10, 11 e 12, né? Porque aqui nós vemos Jesus falando, né? Bem-aventurados os perseguidos. A gente vai falar um pouquinho sobre perseguição daqui a pouquinho, né? Porque ele começa dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, a palavra bem-aventurado, você já sabe que é feliz. Eu tenho utilizado uma outra expressão, a expressão bem-sucedido, né? Que eu creio que cabe aqui também no contexto que a gente está utilizando. Então, eu creio, queridos, que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos, mas como ele disse aqui, quando somos perseguidos por causa da justiça. O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer o seguinte, que muitas vezes nós não somos perseguidos por causa da justiça, nós não somos perseguidos por causa de Jesus, nós não somos perseguidos por causa do Evangelho. Embora muitas vezes, né, estou falando aqui se tratando de pessoas cristãs ou crentes, evangélicos, como você quiser usar a expressão, né? Mas enfim, muitas vezes não somos perseguidos por nada disso, muitas vezes somos perseguidos por nossa causa mesmo. Muitas vezes somos perseguidos porque nós, de alguma forma, acabamos cooperando ou dando motivos para que essa perseguição aconteça. Você consegue entender? Vou dar um exemplo aqui bem superficial para você entender. Você trabalha numa empresa, e aí nessa empresa, né, você não se esforça para ser um bom funcionário, faz as coisas de qualquer maneira. Se o patrão, seu chefe pede alguma coisa para fazer uma hora extra, coisa parecida, você fica de má vontade, né? Enfim, está sempre murmurando, está sempre reclamando, muitas vezes falando mal da empresa que você trabalha, falando mal do salário que você recebe, falando mal daqueles que são de liderança sobre a tua vida nesse local, enfim, queridos. E aí você acaba começando a sofrer uma perseguição por parte da sua liderança, por parte dos colegas de trabalho. Aí, queridos, nesse exemplo aqui que eu estou te citando, meu amado, não tem perseguição nenhuma por causa da justiça, não tem perseguição por causa do Evangelho, nem por causa do nome de Jesus. Você está sendo perseguido por causa da sua conduta. Você consegue entender? Você está sendo perseguido por causa das suas atitudes. Amém, queridos? Por isso que Jesus é muito claro, ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí a gente pode usar por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Está tudo nesse contexto aqui. Você consegue entender, queridos e queridas? Por que nós entendemos aqui? Porque Evangelho, querido, quando você, vou usar essa expressão, né, quando você entra para o Evangelho, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente as perseguições elas se levantam contra as nossas vidas. É assim que funciona. A gente vê isso aqui por quê? Porque naquele tempo, principalmente, a gente leu isso aqui algumas reuniões, né, passadas. Vamos voltar mais à frente, vamos falar novamente. Foi quando Jesus estava ali com os discípulos e tal, sempre falando para eles que estava chegando a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores e tal, mas eles ou não entendiam ou fingiam não entender, né? Mas o fato é que Jesus dizia, olha, vai chegar uma hora que eu vou ser tirado no meio de vocês. E aí, obviamente, isso veio de fato a acontecer, e a gente lembra, queridos, que logo que isso aconteceu, né, a perseguição que já era grande sobre os discípulos,
ela se intensificou e agora pior, porque antes eles eram perseguidos, mas Jesus estava ali com eles. Então eles tinham em quem se apoiar, eles tinham um amparo, eles tinham ali o mestre junto com eles, né? Só que agora o mestre não estava mais, agora o mestre tinha sido tirado. E aí, queridos, eles passaram por grandes perseguições. Muitos, você conhece relatos, a própria Bíblia mostra isso, né? Como no caso de Estevão, alguns foram mortos, queridos, segundo relatos, né? Muitos foram mortos, tiveram seu corpo queimado em praça pública, alguns foram jogados para serem comidos por leões em arenas, enfim, queridos. O que é isso? Resultado da intensa perseguição que eles estavam sofrendo aqui naquela época. Você consegue entender? Agora, queridos, quando eu falo disso, meu amado, minha querida, eu preciso fazer um alerta que serve para mim e serve para você. Amém? Nós, graças a Deus, aqui no Brasil, nós temos uma certa liberdade, né? Em alguns países eu não podia estar aqui agora fazendo essa live com vocês, falando do Evangelho em rede, vamos dizer assim, como a gente está fazendo aqui agora, em determinados países aí que é fechado para o Evangelho. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos essa liberdade. Agora, o fato de termos essa liberdade não significa que não soframos perseguições. Até porque, queridos, depois você procura se inteirar das notícias, a coisa já está acontecendo. E do jeito que a coisa está, meu amado, pode ter certeza absoluta, a coisa vai se intensificar. Amém? Daqui a pouco igrejas começarão a ser fechadas, crentes começarão a ser, de fato, verdadeiramente perseguidos. E aí, queridos e queridas, eu e você precisamos estar preparados. Vou trazer aqui um quadro bem trágico para você entender. Será que se chegasse uma pessoa, colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse: se você não negar esse Jesus, eu vou atirar na sua cabeça agora, o que é que você faria? O que é que eu faria? Ou então, se alguém pegasse os nossos filhos, quem é pai, quem é mãe, sabe aquilo que eu estou falando, fizesse a mesma coisa, colocasse uma arma na cabeça de um filho nosso e dissesse: nega esse Jesus, senão eu vou matar seu filho, como é que nós agiríamos? Você consegue entender? Então, queridos, quando eu leio esses textos sobre perseguição, quando eu leio relatos de missionários em outros países, né? Enfim, queridos, eu começo a pensar, falei: Senhor, se essa perseguição vier de fato sobre a igreja no Brasil, como é que nós vamos reagir? Aí, queridos, será a hora de nós conhecermos de fato os verdadeiros crentes. Você consegue entender? Até porque, queridos, aqui no Brasil, para muitos parece que ser crente é um status, sabe? Evangélico, enfim, queridos, muitos levam até, me perdoe a expressão para você entender, levam a coisa como se fosse uma brincadeira. A gente vê crentes aí, queridos, brincando com o Evangelho, brincando com o nome de Jesus. Então, amados, é hora de despertarmos, porque esse negócio aqui já começou. Você consegue entender? Então, queridos e queridas, para estarmos prontos para quando a perseguição de fato vier, precisamos estar firmes na rocha, precisamos estar com o nosso relacionamento com Deus em dia, precisamos estar com a nossa leitura de Bíblia em dia, com o nosso período de oração em dia, até com os nossos momentos de confraternização, de congregação em dia, porque a gente passou por uma pandemia há pouco tempo atrás, queridos, como foi angustiante não poder estar na igreja cultuando a Deus juntamente com outros irmãos. Então, queridos, temos que estar prontos, porque a perseguição já está começando, está chegando. Precisamos estar prontos. E se Jesus falou isso aqui para seus discípulos, queridos, você já me ouviu falar isso aqui? Essa palavra, obviamente, servia para eles naquela época, mas serve para mim e para você hoje, serve para nós hoje, serve para a igreja hoje. Então, a igreja precisa estar atenta, porque virão dias de intensas perseguições. Amém, queridos e queridas? Se Jesus falou isso aqui é porque ele sabia que isso mais cedo ou mais tarde aconteceria e nós precisamos estar preparados. Amém, queridos? Verso 11 diz assim: bem-aventurados são vocês quando por minha causa, olha aí mais uma vez, os insultarem. Será que estamos preparados para sermos insultados, ofendidos, muitas vezes em praça pública, diante de muitas pessoas? Estou falando isso por causa do Evangelho, tá, queridos? De Jesus. Não estou falando por causa de condutas nossas, não. Tá bom, queridos? Porque não muito tempo atrás, eu vi uma pessoa falando de um crente, falando um montão de coisa, falando, enfim, usando nomes que eu não posso nem repetir aqui para os amados, e lamentavelmente eu sei que, não estou justificando a atitude desta pessoa, mas lamentavelmente eu sei que o referido crente deu muito motivo para que essa pessoa falasse o que falou dele, lamentavelmente. Então, queridos, tem nada a ver com a justiça, não tem nada a ver com o Evangelho, é a conduta desse abençoado, dessa abençoada,
que fez com que essa pessoa falasse todos aqueles insultos, como a palavra diz aqui. Mas aqui está falando ser insultado sem ter cooperado para isso, ser insultado por causa de Jesus, por causa do Evangelho. É isso que ele está falando aqui. Insultarem, os perseguirem na perseguição aí, mais uma vez, e mentindo disserem todo mal contra você, ou seja, te caluniarem, disserem que você é coisa que você não é, disserem que você fez coisa que você não fez, te acusarem injustamente. É isso que ele está falando aqui, precisamos estar preparados para quando esse tempo chegar. Você consegue entender, queridos? Eu preciso já me preparar para a gente terminar, mas para fechar o verso 12, é muito importante para a gente encerrar, porque olha só como é que nós precisamos reagir diante disso. Foi a orientação de Jesus para os discípulos daquela época e serve para mim e para você hoje. Como é que a gente reage diante da perseguição? Como é que a gente reage diante do insulto? Como é que a gente reage diante da calúnia, da difamação? Verso 12. Alegrem-se. Aí, queridos, aí dá um nó na nossa cabeça. Vamos ser sinceros, não é verdade? Dá um nó. Como é que eu vou me alegrar sendo caluniado? Como é que eu vou me alegrar sendo insultado? Como é que eu vou me alegrar sendo perseguido? Mas é isso que Jesus está falando aqui para eles. Sabe o que vocês têm que fazer quando isso acontecer por minha causa? Vocês têm que se alegrar. Por quê? Ele continua dizendo algo extremamente importante para mim e para você, porque é grande, queridos, olha para mim. Para Jesus falar que algo é grande, é porque esse algo é grande mesmo. Porque ele diz, é grande a sua recompensa nos céus. Queridos, nós não podemos esquecer que há uma recompensa. Eu não estou falando para você porque há não muitos dias atrás eu falei sobre isso. De vez em quando eu falo sobre isso, né? Porque tem alguns crentes que acham que todas as bênçãos que Deus tem preparado para nós é tudo lá no céu. Aqui não tem nada. Eu não penso assim. Eu penso que a gente começa a desfrutar do céu aqui na terra. Eu começo a desfrutar das bênçãos de Deus na minha vida aqui na terra. É óbvio, meu objetivo principal é o céu. Lá, queridos, as bênçãos são insondáveis, incomparáveis, tanto que a Bíblia diz o quê? Nunca chegou no coração do homem, nunca chegou no ouvido do homem, aquilo que Deus tem preparado, né? Para aqueles que o amam, as surpresas que Deus tem para nós. Eu sei que lá, queridos, não tem nem como comparar o que está esperando a gente lá, mas esse negócio é para começar a ser vivido aqui. Então, eu aprendo isso aqui, quando Jesus disse, é grande a sua recompensa nos céus, porque a recompensa lá nos céus, ela é maravilhosa. Agora, eu entendo que esse negócio já começa aqui. A principal é lá, mas aqui já começa, queridos. Você consegue entender? Aqui você já começa a ver Deus. Pastor, qual é a recompensa, queridos? O simples fato de sentir a presença de Deus na nossa vida, meu amado. Qual é o dinheiro no mundo que paga isso? Qual é o dinheiro? Nenhum dinheiro paga, nenhuma fortuna. Nem todo ouro do mundo consegue comparar, consegue traduzir, ou melhor dizendo, consegue proporcionar para mim qual é o dinheiro que pode proporcionar a presença de Deus na tua vida. Fala lá com o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos, acho que é o mais rico do mundo, né? Vê se o Elon Musk tem condições de comprar a presença de Deus para a vida dele com o dinheiro que ele tem. Não é assim? Não tem como, queridos, porque esse negócio não tem preço, e tem recompensa maior que essa, meu amado, não tem como. É isso que eu aprendo aqui, aliás, porque é grande a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Meu amado, muitas vezes nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Ah, meu Deus, só eu. Elias fez isso, lembra disso, lá na caverna? Entrou na caverna e falou, Senhor, só eu me mantive. O rei falou, rapaz, tem 450 lá que não se dobraram. Não, meu filho, tu não é o único não, tem mais gente aí nesse barco, nesse negócio aí. Porque às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é exclusivo, é o pior de todos. Não, querido, não estou menosprezando aqui, tá, o seu problema e o seu sofrimento, não é isso. Mas preciso dizer para você que você não está sozinho não, tá? Tem um montão de gente passando por coisa muito pior que você. É isso que eu aprendo aqui, por isso que ele diz, né? Antes de vocês, estão perseguindo vocês agora? Meu amado, antes de vocês fizeram a mesma coisa, fizeram até pior. Foram incendiados, ou melhor, incendiados, foram queimados vivos de praça pública, cerrados ao meio. Você consegue entender? Crucificados de cabeça para baixo. Então, meu amado, minha querida, isso aqui é motivo de nós nos alegrarmos, porque quando nós sabemos que estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, estamos sendo perseguidos porque estamos buscando agradar a Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, isso é motivo para nós de fato nos alegrarmos, queridos. Você consegue entender? É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Jesus não está querendo que a gente dê uma de maluco, não, irmão, está tudo ruim, está tudo desabando, mas eu estou feliz, graças a Deus. Não é isso não. Mas sim se alegar, falar assim, varão, estou na luta, estou na prova, mas eu sei que Deus está comigo porque eu estou buscando agradar, obedecer, estar na posição, como muitas vezes a gente diz, né? Então, meu amado, é motivo de alegria. Você consegue entender? Então, estejamos preparados porque a perseguição está chegando aí. Amém? Quando chegar, qual é a reação, pastor? Se alegrem.
Aleluia. Se você for perseguido, insultado, caluniado, difamado por causa de Jesus, se alegre. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Vamos terminar, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Paizinho, agora eu quero te entregar as nossas famílias, não só a minha família, Senhor Deus. Te agradecer pelas tuas bênçãos que têm sido derramadas sobre a minha casa, como eu sou abençoado, como a minha casa, a minha família é abençoada. Nós te louvamos, Paizinho querido, e te pedimos, eu peço não só pela minha família, mas pela família de cada um dos meus amados irmãos, esses que estão agora conectados conosco, esses que vão assistir essa live posteriormente, que a tua bênção possa atingir seu lar, a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus nós te pedimos. Entra com providência suprindo necessidades, entra com providência repreendendo todo e qualquer espírito contrário que muitas vezes tenta se apossar das nossas famílias, tenta fazer morada dentro dos nossos lares. Senhor, seja repreendido todo espírito de confusão, de divisão, de baderna, de anarquia, de rebeldia, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, em nome de Jesus, repreendido todo espírito de violência, seja ela violência física, violência, ó Deus, psicológica, violência financeira, violência emocional, enfim, Paizinho, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, toda pornografia, todo adultério, Senhor Deus, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus, que haja amor, que haja comunhão, que haja consideração, Senhor Deus, que haja reciprocidade, parceria, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos, na vida desses casais, desses casamentos, desses lares, dessas famílias. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, e te agradecemos por que o Senhor nos permitiu estarmos juntos, buscando a tua face, falando contigo em oração e ouvindo a tua voz através da ministração da tua palavra. Nós te louvamos, te agradecemos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, queridos? Com todo respeito, beijo carinhoso no coração de cada um desses amados. Tá bom, queridos e queridas?